Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um informativo do STF e do STJ. Vamos ver neste vídeo um julgado que envolve a questão relativa ao tráfico de drogas, o chamado tráfico privilegiado, que nada mais é do que o tipo penal de tráfico de drogas, com uma causa de redução de pena. E o tema aqui tratado versará sobre os requisitos dessa causa de diminuição de pena que vai configurar o tráfico privilegiado. O informativo é o informativo 958 do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. O que se julgou aqui? Como disse a vocês, era uma questão ligada ao tráfico privilegiado que veio julgado pela segunda turma. O que aconteceu? Discutia-se aqui se o condenado teria direito ou não à causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Ele tem alguns requisitos. Se nós formos para o parágrafo 4º, vamos ver que a pena é reduzida de 1/6 a 2/3, a depender da presença de 4 requisitos, que eu vou colocar para vocês na tela. Quais são os requisitos? Vamos lá. Requisito 1. Se o agente for primário. Requisito 2. Se o agente tiver bons antecedentes. Então, se ele for primário, tiver bons antecedentes e se ele não se dedicar a atividades criminosas e, por fim, 4, se ele não integrar organização criminosa. Se os 4 requisitos estiverem presentes de forma cumulativa, o agente, o réu condenado, tem direito à redução do parágrafo 4º, que, repito, varia de 1/6 até 2/3. A questão toda aqui era uma questão probatória, ou seja, como é que se prova a presença dos 4 requisitos? Ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar uma organização criminosa. Vamos ver um por um. Primeiro requisito e segundo requisito. Ser primário e ter bons antecedentes, isso aqui é fácil provar dentro do processo, uma vez que isso pode ser aferido pela FAC, Folha de Antecedentes Criminais, ou como preferem em alguns estados, CAC, Certidão de Antecedentes Criminais. Se não tiver nada lá, se ele for primário e tiver bons antecedentes, ou seja, ainda que tenha inquéritos policiais, ações penais em curso, súmula do STJ, isso não gerará maus antecedentes. Então ele é primário e tem bons antecedentes. Com uma certidão, com uma folha de antecedentes criminais, é fácil chegar a essa conclusão. Agora, e os outros 2 requisitos? Ou seja, de que o agente não integra organização criminosa e não se dedica à atividade criminosa. Como é que se prova um e outro requisito? Esse é o ponto que chegou no Supremo Tribunal Federal. O ponto é, são requisitos negativos, correto? E eu sempre falei isso em minhas aulas, e agora vem o Supremo e diz a mesma coisa. São requisitos negativos. Como se prova um requisito negativo? E aí? Não se prova requisito negativo. Porque, vejam, senhores, é possível provar que ele se dedica, sim, à atividade criminosa, ou que ele integra, sim, uma organização criminosa, com elementos de prova, elementos indiciários, um conjunto de elementos pode conduzir à prova de que o condenado dedica-se, sim, à atividade criminosa ou que ele compõe uma organização criminosa, uma ORCRIM, como se fala na gíria forense. Agora, como é que se prova que ele não integra uma ORCRIM?
É impossível. Isso é prova impossível. Como se prova que ele não se dedica à atividade criminosa? Isso é prova de fato negativo. É prova impossível. Não tem como o agente provar que ele não se dedica à atividade criminosa ou que ele não integra o maior crime. Ao contrário, a presunção aqui é de inocência. Então aqui inverte-se o ônus da prova. Eu sempre disse em minhas aulas isso dessa forma e o Supremo agora vem e diz a mesma coisa. Como não dá para produzir prova de fato negativo, aqui será invertido o ônus da prova e caberá à acusação comprovar que ele integra, sim, uma organização criminosa ou que ele se dedica, sim, à atividade criminosa. Caberá à acusação provar em sentido positivo, de forma que, se a acusação não provar que ele se dedica à atividade criminosa ou que ele integra o maior crime, essa falta de prova será interpretada em benefício do condenado, do réu, do acusado. Se a acusação não comprovar em sentido positivo, isso favorece ao réu, favorece o réu. Presume-se que realmente, à luz da presunção de inocência, que ele não se dedica à atividade criminosa ou que não integra uma ORCRIM. E foi o que disse aqui o Supremo Tribunal Federal. Asseverou que a prova dos autos não são aptas a demonstrar o envolvimento do paciente em organização criminosa. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovadas, de novo, a habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, afastada a simples presunção. Se não houver prova nesse sentido, naturalmente, prova positiva de que ele integra um ORCRIM, se não houver prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução da pena, lá do artigo 33, parágrafo 4º. Ok? Ou seja, prevaleceu o voto do ministro Gilmar por considerar preenchidas as condições do tráfico privilegiado, pois o réu é primário, com bons antecedentes, sem indicação de envolvimento em atividades ilícitas, ok? Então, cuidado com isso em prova. Um abraço e até o próximo vídeo.